Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Jubilu. E revirando a internet numa dessas minhas pesquisinhas, eu acabei me deparando com essa notícia publicada pela BBC que mostra como uma penitenciária da cidade de Mulanje, que fica no Malawi, que é um país no sudeste africano, como essa penitenciária está usando fezes humanas para reduzir o consumo de lenha e também de energia elétrica. E isso só foi possível por conta da instalação de uma tecnologia capaz de converter o cocô em um biocombustível, que é um combustível de origem biológica, mas não fóssil, e que pode ser usado tanto para cozinhar quanto para gerar energia utilizada no dia a dia das pessoas. Sim, o nosso cocô ele pode ser a solução para a crise energética que a gente está enfrentando. O nosso não, né? O de vocês. Porque eu não faço cocô. Mentiroso! Só para você ter uma ideia, essa tecnologia possibilitou que essa penitenciária reduzisse em mais da metade o consumo de madeira. E olha que na época em que essa notícia foi publicada, o equipamento que permitiu com que isso acontecesse, ele nem estava operando em 100% da sua capacidade. Essa redução é muito importante, principalmente em países como o Malawi, que dependem da queima excessiva de madeira para geração de energia e que, por causa disso, acabam tendo grandes taxas de desmatamento. Mas, Jubilu, que tecnologia revolucionária é essa? O equipamento capaz de fazer essa mágica de transformar uma coisa fedorenta, como é o caso do cocô, em algo tão precioso é conhecido como biodigestor. Você já pode, inclusive, ter ouvido esse nome em algum lugar por aí. Até porque essa tecnologia ela não é tão recente assim. Existem alguns indícios de que o primeiro biodigestor ele tenha sido desenvolvido em 1857 em Mumbai, que antigamente era conhecida como Bombay e fica na Índia. Ou seja, 165 anos atrás. Isso só foi possível porque anos antes, cientistas como Alessandro Volta, que é o físico que criou a pilha, e Humphrey Davy, que é o químico que definiu o cloro, eles já tinham observado que a decomposição da matéria orgânica liberava um gás com possível potencial energético. E esse gás era o metano. E vale lembrar que além do potencial energético, hoje a gente já sabe que o metano é extremamente danoso para o meio ambiente, sendo um dos principais responsáveis por acelerar o efeito estufa. Inclusive, esse é um assunto que a gente abordou um pouco no segundo episódio da minha websérie sobre mudanças climáticas, que você pode assistir clicando em alguma parte aqui da tela. Então, ter encontrado uma forma de reutilizar esse gás sem dispersar ele pela atmosfera foi uma revolução extremamente importante. Mas a grande pergunta é, como de fato isso acontece? E o que exatamente é um biodigestor? E como será que ele funciona? Existem vários tipos de biodigestores, cada um com as suas particularidades, né? Com vantagens e também desvantagens. De maneira geral, um biodigestor, ele é um reservatório onde a gente pode despejar fezes de animais e restos de alimentos. E aí, dentro desse reservatório, sem a presença do oxigênio, os micro-organismos ali presentes, eles são responsáveis por fazer a decomposição dos restos orgânicos, transformando esses restos orgânicos em moléculas cada vez mais simples. E esse é um processo que acaba resultando na produção de um gás constituído em maior parte por metano e dióxido de carbono, que é o que a gente chama de biogás. É praticamente a reprodução de um processo que ocorre naturalmente nos estômagos dos bovinos, né? Naquela parte chamada de rumen. Só para você ter uma ideia, uma única vaca ela pode ser capaz de peidar cerca de 400 até 1000 litros desse gás todos os dias. Misericórdia! E vaca peidona, meu Deus! Mas diferente das vacas, o biodigestor ele não libera o gás na atmosfera. Pelo contrário, ele canaliza e armazena esse gás em outro reservatório. E é justamente nesse momento que a gente decide o que fazer com ele. Se a gente vai queimar para gerar calor e cozinhar, ou usar ele como combustível, ou ainda converter ele em energia elétrica para alimentar uma cidade inteira. E isso existe mesmo. Em São Paulo, por exemplo, nós temos a Termoverde Caieiras, que é uma das maiores termoelétricas movidas a biogás de aterro sanitário do Brasil. Essa usina ela é capaz de atender uma cidade de cerca de 300 mil habitantes
com energia elétrica. E essa energia toda, ela é produzida a partir do gás metano gerado na decomposição de resíduos sólidos urbanos de um aterro sanitário. Traduzindo, lixo. E esse processo ele também é aplicado em pequena escala. Vários agricultores espalhados pelo Brasil já geram seu próprio gás de cozinha usando pequenos biodigestores, que são alimentados com o esterco dos animais criados nas fazendas. Você sabe que lá em casa eu botei biodigestor, né? E aí pega lá o cagão de toda a galera lá de casa, mais os restos orgânicos de comida, a gente bota lá e a gente consegue gerar energia para parte da casa. E não é só isso não, meu querido e minha querida. Uma parte da matéria orgânica que não foi convertida no biogás e que permaneceu em estado sólido, ela ainda pode ser utilizada a nosso favor. Afinal, esse resíduo ele é riquíssimo em nutrientes e pode ser utilizado como adubo natural, otimizando a produção de alimentos ou até mesmo sendo revertido em algum tipo de renda. Lá em casa, sabe o que eu faço? Depois que sobra essa parte sólida do nosso biodigestor, a gente usa no jardim. Hoje nós vivemos uma corrida contra o tempo para encontrar fontes alternativas de energia que sejam renováveis e que causem menores danos ambientais. Tudo isso para conseguir reduzir cada vez mais a nossa dependência dos combustíveis fósseis, gerados a partir da extração do petróleo. Você lembra que eu falei no início do vídeo que o metano ele é um gás produzido durante a decomposição de matéria orgânica? Então, embora ele seja rotulado como energia verde, o biogás ele não é isento de poluição. Afinal, quando a gente usa ele como combustível, a gente, na verdade, está queimando metano e dióxido de carbono, que são dois gases do efeito estufa. Agora, o que é importante a gente se atentar aqui é que o metano, ele seria liberado para a atmosfera de qualquer jeito, através dos processos biológicos, diferente do que acontece com os combustíveis fósseis. Só que graças aos avanços científicos, hoje a gente consegue dar uma sobrevida para esses gases, fazendo com que a liberação deles não seja desperdiçada. É o famoso, já que vai liberar mesmo, deixa eu usar um pouquinho mais aqui. Então você dá mais utilidade para o gás do que ele teria antes. Quando a gente coloca isso na balança, fica evidente que é algo extremamente vantajoso, tanto para a gente quanto para o meio ambiente, né? Para todos nós, porque nós também fazemos parte do meio ambiente, principalmente se a gente continuar caminhando em direção à redução do uso de combustíveis que vem do petróleo. O biogás é um lindo exemplo de biocombustível que a gente pode começar a dar um pouco mais de atenção. Hoje já existem milhares de usinas geradoras de biogás espalhadas por todo o mundo, só que muitas delas estão localizadas em áreas rurais e pertencem à iniciativa privada, provendo energia para reduzir custos das próprias empresas. O que com certeza já é algo muito positivo e válido, mas a gente pode fazer muito mais. Você já pensou? Você indo lá, fazendo o seu barrão, né? Aquele rabão de macaco desse tamanho, e saber que ele está sendo responsável por manter a luz da sua casa ligada? Não seria uma maravilha? Você até aumentaria a produção. Não sei se é uma boa ideia. Só que para isso acontecer, a gente ainda tem um longo caminho para ser percorrido, com várias barreiras a serem superadas, principalmente em relação à infraestrutura. Mas já vou adiantando uma coisa, se a gente colocar biodigestor em tudo que é canto, pode chegar um momento que você consiga pagar aquele cafezinho da tarde com o seu próprio cocô. Aliás, eu tô brincando aqui, mas essa é a ideia de um professor lá do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o SAM, que fica na Coreia do Sul. Ele desenvolveu uma privada a vácuo que te dá crédito toda vez que você fizer, ó, o número 2. Rapaz, se a gente fizer isso aqui no Brasil, ó, riqueza à vista. Depois desse crédito, ele pode ser trocado dentro da universidade, por livros ou até mesmo um lanchinho. Isso sim é um ciclo de energia renovável. E esse assunto dos biocombustíveis, ele é tão importante que ele está sempre presente nas provas, inclusive no Enem. Isso já caiu várias vezes nos últimos anos. Por quê? Porque isso é uma tendência. Então, se você é vestibulando, é sempre bom estar atento nesses exemplos que eu acabei de te dar. Agora, fala pra mim, não seria o máximo saber que o nosso cocô tá ajudando a salvar o planeta? Me diz aqui embaixo nos comentários o que você achou desse assunto. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Deixa um like para valorizar o profissional da educação. Um grande abraço. Tchau.